Então, ele curou a todos sem exceção. E é interessante que, quando nós pegamos em Mateus 12, 15, né, Jesus tinha curado um paralítico um pouco antes, capítulo 9, ele curou uma pessoa que tinha aquele homem que os amigos levaram e levaram para cima do telhado, né? E Jesus, os amigos trouxeram até a presença de Jesus e Jesus curou ele, né? A cura de Jesus é na sua totalidade, porque aquele homem era paralítico, não andava mais. Os amigos introduziram, e quando Jesus disse, sede curado, aquele homem foi curado, e Jesus disse para ele, vai e não peque mais. Então, quer dizer, ele não foi curado só fisicamente, foi curado espiritualmente, foi perdoado os seus pecados, vai e não peque mais. Né? Porque Jesus deu a ele a graça desse perdão. Né? Deu para ele a graça do que todo o seu emocional de sofrimento, de tristeza, que ele passava ali deitado naquela maca, agora ele é um homem novo. Né? Então, a cura é na sua totalidade, é física, emocional e espiritual. Né? Jesus nos cura nessas três dimensões. Então, toda a libertação também é uma cura para a pessoa. É uma vida nova, é uma libertação. Então, por isso, nós temos que estar consciente que Jesus tem esta graça para nos curar, nos libertar, nos dar vida nova. Eu quero acolher também você que está nos assistindo de outros países. Eu sei que tem algumas pessoas que estão em outros países nos assistindo. Tem alguns amigos meus lá da Bolívia que estão hoje participando desta live. Eu quero também aí de Santa Cruz de La Serra acolher você. Também aquelas pessoas que já conviveram comigo aqui nas cidades e está muito ligado no meu Instagram, no meu Facebook. Também eu quero acolher você e aqueles que estão nesta live, né, participando. Eu quero acolher você para que você também possa experimentar hoje esta graça de Jesus. Quando a gente apresenta uma live, é para abrir o nosso leque, para nos curar, para nos santificar, para trazer coisa nova, para que a gente tenha uma vida nova em Deus também. A live tem este objetivo. Se Jesus curou a todos, ele também, nesta live, pode te ajudar nesta cura, nesta vida nova que você almeja, porque nós estamos vivendo essas semanas pascais. Né? Nós terminamos a festa da Páscoa há 2 domingos, tivemos a festa da Divina Misericórdia e agora nós estamos vivendo também esse tempo pascal que vai até o 8º domingo da Páscoa, que é uma preparação que Jesus faz aos seus apóstolos, seus discípulos, revelando a sua graça da ressurreição, da vida nova. Né? E é lógico que todos nós que participamos da Semana Santa e fizemos uma boa Páscoa, nós já estamos vivendo uma vida nova em Cristo. Somos pessoas novas em Deus, né? Então, aquilo que era velho passa, né? A Páscoa faz esta passagem da vida velha para nova. Então, nós estamos aqui preparando, porque nesses 8 semanas, Jesus vai se apresentando, vai se manifestando. Durante 40 dias ele vai estar fazendo isso, para nos dar a graça de fazer um novo êxito. Agora nós não vamos caminhar para algum lugar, não, agora nós estamos caminhando também para um outro lugar especial. Nós somos caminheiros para o céu, para a vida eterna, para sermos vencedores de todo o mal, porque na Páscoa Jesus nos dá a vitória contra o pecado, contra todas as armadilhas de Satanás, contra todo o mal. Então, que bom que você está aqui conosco, sintonizado nesta graça, né? Houve caso que Jesus não curou aqueles que não quiseram aproximar dele. Quando Jesus foi a Nazaré, é interessante que quando Jesus foi a Nazaré, algumas pessoas lá em Mateus 13, 58, não experimentaram a cura. Ele curou algumas pessoas, mas muitos não fez milagre em Nazaré, porque as pessoas duvidaram de Jesus, não acreditaram em Jesus. Então Jesus não pôde curar aquelas pessoas, não pôde fazer milagre, porque elas não acreditavam que Jesus tinha esse poder. Está vendo? Então o que pode acontecer conosco? Se nós também não permitirmos que o Senhor nos toque, que o Senhor nos cure,
nós não vamos experimentar esta graça. Então, ele só pode agir quando eu permito, quando eu quero, quando eu desejo. Então, importante para nós que a gente saiba desta graça para a nossa vida. Então, Jesus quer nos curar, quer nos dar a vida nova, quer tirar de nós tudo aquilo que nos escraviza, né? Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos amarra, que não nos deixa livre. Porque ele veio para nos libertar destes males que estão presentes no mundo. E o mundo vai tentar de todas as formas, as forças do mal vão tentar de todas as formas, nos escravizar. E a gente precisa ficar atento. Precisa estarmos sempre com os olhos voltados para Deus, para sermos esses combatentes, a nossa vida de oração, nossa vida de confissão, nossa vida da Eucaristia, a leitura da Palavra de Deus, do Santo Terço, de uma adoração, de estar na igreja, de poder participar de uma pastoral, né? De um grupo de oração. Nós temos que ir revestindo também do poder do alto, né? Não dá para ficar aí parado, sem fazer nada, e esperando que só Jesus faça as coisas para nós. Não. Nós somos também participantes, né? A nossa fé, o crer, nos leva a agir, nos leva a viver um tempo novo, a poder participar da ação de Deus, né? Então, nós vamos ver que esta graça, né, precisa também passar. A graça de Deus passa pelo nosso desejo, passa pela nossa vontade, passa pelos nossos sentimentos, passa pela nossa integralidade da nossa vida, corpo, alma e espírito. Nós somos isso. É importante que você tenha no seu coração este anseio, esse desejo de deixar ser tocado pelo Senhor. E nesta live nós temos algumas perguntas que vão permear nosso encontro. Vai permear. E é lógico que é para ajudar você também a descobrir aquilo que é necessário para a sua cura, para experimentar a cura na totalidade de Cristo, para viver este homem novo, né? E a segunda pergunta para nós, que vai permear a primeira pergunta, é o seguinte. Primeiro, quero trazer para você como surgiu o exorcismo da igreja. E por que da sua importância? Então, como eu sou exorcista, as pessoas me perguntam como surgiu, como nasceu o exorcismo, né? Nós vamos ver que Jesus, muitas vezes, ele, em todas, acho que quase todas as citações bíblicas, né, Jesus relatava que Jesus curou aquelas pessoas e expulsou muitos delas. Sempre há um relato bíblico que Jesus curou as pessoas e expulsou muitos demônios, né? Por quê? Porque Jesus, em João 3, versículo 1, vai dizer que eis que o Filho de Deus se manifestou no meio de nós para destruir as obras de Satanás. Mostrando que muitas vezes, por causa das nossas fraquezas, miséria, nós tornamos presa, escravo do nosso pecado, e o pecado vai gerando doenças, enfermidades, né? A pessoa que fuma aí um cigarro, seja o cigarro comum que nós vemos, vai ter câncer. Olha quantas doenças tem no cigarro. Mais de 70 doenças. Problemas renais, problemas no fígado, problemas de mal na boca. Diversas são as doenças, né? Problema no cabelo, e tem na pele, tem mau hálito, tem tudo, né? Um cigarro. Então, a pessoa paga para ficar doente. É triste, mas a pessoa paga. Uma pessoa que bebe, vicia no alcoolismo, ele paga para pecar. Ele paga para ficar doente. Imagina, né? Então, se o cigarro tem 70 tipos de doenças, o alcoolismo também tem diversas doenças que nós sabemos que acontece, a pessoa vai pagando, né? Então, o mal ainda faz a gente pagar para fazer ele. E as coisas de Deus nos é dada na liberdade, para sermos livres, para a gente não gastar dinheiro. Por isso que o profeta Isaías 55 vai dizer, vem comprar sem pagar. Né? Vem comprar sem pagar nada. Porque é gratuita, as coisas de Deus nos é dada, né? Então, esta riqueza. Então, Jesus, quando
chega, Jesus se manifesta ali no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel ali, existiam diversos povos que estavam cercados ali. Então, aquele mundo eram os cananeus, saduceus, jabuseus, tinha os gregos, tinha os egípcios, tinha da Mesopotâmia, tinha os filisteus, tinha os amorreus. Todos estes povos eram deístas, tinham diversos deuses. E muitos, principalmente os cananeus, eles evocavam os demônios. Né? Até uma cananeia, que Jesus vai curar, que está lá em Lucas. Aquela mulher se aproxima de Jesus porque a sua filha estava possuída por um demônio. Então, os cananeus eram um povo que vivia de muitas superstições. Então, era o povo mais supersticioso. Né? Nós temos os gregos que, quando São Paulo vai chegar ao Areópago, tem mais de 1000 deuses no Areópago dos gregos. Né? Então, não é uma coisinha assim. Então, Jesus veio nesta época, para esse povo, revestido de todo esse tipo de mal. Né? Pedro, Tiago e João moravam na Galileia, na terra de Zabulon, Naftali, era chamada terra da morte, da treva, da escuridão. Era um lugar onde que vivia muitas pessoas que eram assassinos, ladrões, todo tipo de pessoas moravam ali na Galileia porque tinha esta cidade de Cafarnaum que era um refúgio. Então, Jesus vai estar nesse meio. Né? Jesus vem... Então, nós vamos ver o processo de Genezaré, lá em Lucas 15, que Jesus vai para Genezaré, que é uma cidade próxima, ali está ali na Galileia. Né? Então, Jesus vai lá, e aquele homem tinha 2000 demônios. Né? Então, Jesus vem para libertar o povo das trevas da escuridão, transformar aquela terra de Cafarnaum, toda a Galileia foi transformada numa terra onde manifestou a luz dele. Então, Jesus faz esta dimensão de libertar o homem. E aí o que vai acontecer? Ele escolheu os 12 apóstolos para estar com ele. Primeiro ele enviou os apóstolos a todas as cidades com autoridade para curar as pessoas. Né? Lá em Marcos 3, 14 a 15, Jesus escolheu 12 para que estivesse com ele. Mandasse a pregar para que estivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Pronto, coisa linda. Então, Jesus foi treinando os seus apóstolos, porque nós sabemos do tempo que Jesus esteve ali com os seus apóstolos por 3 anos, formando e os capacitando, para que eles também exorcizassem, né? Usassem dessa prática. Depois nós vamos vendo que os apóstolos, São Paulo também, no Atos dos Apóstolos, 4:29, né? Os apóstolos também, na hora da prisão, lá no Atos dos Apóstolos, não só São Paulo, mas os apóstolos estavam presos, e ele viu as ameaças, né? Quando preso, e Pedro foi preso, e João, os apóstolos reuniram em oração e fizeram a seguinte oração. Olha que coisa linda, né? Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças, concedei aos vossos servos, que com todo assemblo anuncia a tua palavra, estender a mão sobre eles, para que realize cura, milagres, prodígio em teu nome, e para também o vosso santo servo. Mal acabava de rezar, tremeu o lugar, reunidos ficaram cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra de Deus com intrepidez. Então, Deus se manifestava pelos apóstolos para que eles curassem. A cura, quando nós falamos de cura, nós estamos falando de libertação. Estamos falando do exorcismo. Estamos falando da santificação da vida, de trazer a vida nova. Então, quando fala de cura, não é só uma cura física. Porque a cura física pode acontecer, mas a pessoa ficar doente da sua alma, no seu emocional, no seu psicológico. A cura de Deus, ela acontece na dimensão da totalidade. Então, isso que é importante nós temos no nosso coração. Certo dia, o Atos dos Apóstolos 16, certo dia, pois, em oração, veio ao encontro de Paulo uma mulher que tinha um espírito de Pitom, um espírito de adivinhação, e dava lucro aos seus senhores. Paulo, pondo-se
ela pôs-se a gritar atrás de Paulo, né, dizendo: esses homens são servos do Altíssimo, do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Paulo parou e disse para ela: em nome de Jesus Cristo, sai dela agora. Já começa o exorcismo. Paulo já começa a exorcizar as pessoas em nome de Jesus. Então os apóstolos continuaram a prática de Jesus depois que ele foi para o céu, e eles continuaram esta prática. Então, nós vamos vendo que assim, nos primeiros séculos da igreja, também, os padres, diversos padres da igreja, então nós vamos ver que Santo Irineu, também, Santo Irineu e São Policarpo no ano 69 da igreja, olha, pouco depois da morte de Cristo, que é no ano 33, São Justino no ano 165, Santo Irineu no ano 110, todos esses padres vão falar, olha, todos os cristãos exerciam ou podiam exercer este poder que receberam e que ainda possuem em expulsar os demônios em nome de Cristo. Então, a igreja continuou. A igreja não parou. A igreja foi sempre uma continuidade nesta luta contra o maligno. Então, autoridade em nome de Jesus, poder em nome de Jesus para expulsar o demônio. Depois, no ano Tertuliano, no ano 220, vai dizer: insista na eficácia do exorcismo. Não sobre apenas de pessoas, mas sobre também a vida social impregnada de idolatria e da influência maligna. Já não é mais só a pessoa. Agora também vai ser os ambientes, os lugares, né? A sociedade que aquelas pessoas vivem. Então, o poder de expulsar o mal não ficou restrito à pessoa apenas, mas aos ambientes também, olha. Então, nós vamos vendo que vai mudando. São Cipriano, famoso, né? Ele vai falar no ano 258, vem ouvir e ver com teus próprios olhos os demônios, vê-los sair, cedendo às nossas esconjuras, aos nossos flagelos espirituais, à tortura das nossas palavras, e abandonam os corpos que, quando se dizem pelo nome de Jesus, quando invocamos o poder de Jesus sobre as pessoas. Então, o flagelo para o demônio é o nome de Jesus. O poder de atormentar os demônios é o nome de Jesus, né? Então, a autoridade do poder do nome de Jesus, que o cristão tinha, porque ele vivia uma vida íntegra, então, também nós vamos ver se já nos séculos seguintes, do ano 300, também a igreja continua. São Constantino, que foi aquele grande rei o imperador que abre para nós a abertura para todas, agora a religião ser oficial, né? As pessoas fazem muita confusão. A igreja está continuando, mas a igreja não era oficial de nenhum país, né? Nenhum país tinha a religião católica como oficial. Então, no Império Romano, com Constantino, no ano 313, ele vai fazer o Edito de Milão, dando à Igreja Católica esta graça de ser uma religião oficial também para o Império Romano. Não é que a igreja nasceu ali, a igreja tornou-se oficial de Roma também, né? Não ficou só, mas também tinha outras religiões que eram manifestadas no meio desse povo. Então, existia o demônio. São Teodósio, no ano 360, vai dizer que não pensa que o paganismo acabou, ele não apaga, não acabou. As invasões bárbaras, nada, mas ele vai continuar. Por isso, é necessário continuar evangelizando, falando no nome de Jesus e expulsando os demônios. A igreja tem esta graça. Então, já no ano 397, São Martim de Tauro, São Bento, no ano 547, cria os mosteiros. Aqui no ano 597, foi a primeira vez que constituiu um mosteiro onde os frades menores tinham o poder e autoridade para expulsar os demônios, para exorcizar o mal. Então, os mosteiros tornou um lugar de refúgio para as pessoas que queriam ser libertas do mal. A maioria dos mosteiros tinha os frades menores que tinham esta graça, né? Então, nós vamos vendo que a igreja está sempre manifestando. A atividade do exorcismo
é no início do monaquismo. Monaquismo é esses mosteiros, né? Os monges, como exemplo, Santo Antão, no ano 251, Pacômio, 348, Hilário, 354, se retiraram para o deserto para combater o mal, segundo a tradição, né? Então, nós vamos vendo todos esses atos heróicos do nosso povo, dos nossos padres do deserto, os padres conciliares, os padres que manifestaram como existe homem. Então, o primeiro exorcismo mesmo prescrito da igreja, como é redigido, hoje nós temos exorcismo na nossa igreja, o primeiro foi no ano 804. 804 teve o primeiro compêndio de exorcismo. Foi feito, descrito esse compêndio pelo padre Alcuino. Ele entrou no missal galicano. Galicano foi o primeiro missal que trouxe o exorcismo. Aí começou também os exorcismos das crianças, do batismo. O rito anterior prescreve o exorcismo. Você pode fazer o exorcismo quando a criança vai ser batizada, o padre pode também fazer o exorcismo. Tem o exorcismo do batismo também. Então, criou-se aí no ano 804 o primeiro ritual. Depois nós vamos ver que esse ritual vai sendo reformado lá no ano de 1614, que já tem uma nova dimensão desse ritual de exorcismo. Os padres, a igreja, sempre combatendo ao mal, ela vai sempre usar destas armas para falar em nome de Jesus, usar desse poder. Então, o exorcismo, o ritual de exorcismo de 1614 vai até agora o Concílio do Vaticano II. Depois vai sofrer uma reforma com o Papa João Paulo II, que vai publicar um novo ritual do exorcismo no ano de 1998. Então, autoridade e poder para expulsar o demônio através da Igreja Católica. Então, quando nós falamos de exorcismo, desse ritual, destas celebrações, porque o ritual hoje, ele prescreve uma celebração. É uma celebração fechada, ela não pode ser gravada, ela não pode tornar pública, porque para preservar a pessoa, aquela pessoa que que teve aquela manifestação, aquela possessão, então, para preservar, nós não podemos gravar, nem divulgar fotos, nada das pessoas. Então, creio que esta live está esclarecendo para você este princípio da graça, da cura e desta libertação, do exorcismo da igreja. O exorcismo é para curar a pessoa, é devolver a pessoa a vida nova, fazer uma oração para aquela pessoa. E realmente eu fiz a oração lá no hospício para aquela pessoa. E aquela pessoa estava internada com doenças psicológicas, emocionais, psiquiátricas, estava sendo tratada, mas também havia uma doença espiritual. Então, eu fui para fazer a parte espiritual. Rezei com aquele homem, com aquele jovem que estava lá, fiz a oração que era necessária, dei a unção dos enfermos, renovei as promessas do seu batismo. E depois das orações, porque a gente, quando vai fazer isso, a gente tem que ter muito critério para ver se é um exorcismo ou uma oração de libertação. No nosso ritual de exorcismo, tem diversas orações que prescreve antes do exorcismo. Você pode fazer. Então, muitas vezes eu faço aquelas orações e ela tem uma eficácia sobrenatural. Pronto. E aí fiz aquele rapaz, depois de 2 meses, ele saiu do hospício. Ficou sendo acompanhado psicologicamente, mas aquelas manifestações foram acabando e ele depois foi voltando a viver uma vida mais tranquila, com tratamento, com ajuda emocional, de um psicólogo e às vezes tomando o seu remédio. Então, psiquiatra, ou psicólogo, ou médico, precisamos, viu, gente? Antes de tudo, quando as pessoas vêm até nós vamos perguntar se ela tem algum tratamento psicológico que está fazendo,
Se tem um diagnóstico pronto, que tipo de doença que é. E se ela vem, nós rezamos, nós fazemos a oração. Se for uma coisa espiritual, vai sair, porque nós vamos rezar para aquela pessoa. Se for emocional e psicológico, ela vai continuar sendo tratada, vai continuar recebendo os seus medicamentos e vai ter uma graça muito especial. Então, é necessária. A terceira pergunta é: como o mal hoje mais manifesta em nossa sociedade? Olha, ontem eu creio que você que está assistindo a live de hoje, assistiu a live de ontem, com o professor Luiz, né, o nosso espanhol que veio trazer para nós, né, o professor Luiz Santa Maria, que veio trazer para nós diversas situações de contaminações espirituais que estão no mundo presente. Ele vai estar também nesse encontro de exorcismo que nós vamos pôr na Canção Nova a partir do dia 25 de abril. E ele falou de muitas dimensões. Eu creio que muito mais do que eu falar, do que ele já falou, já repetiu, mas nós vamos ver. Hoje nós temos filmes violentos, que trata Satanás como uma pessoa maravilhosa, boa, uma pessoa com todas, tão grande, especial como Jesus, como Deus. Então você vai ver muitos filmes de Satanás tratando ele como uma pessoa que é boa, né? Isso seduz os jovens. As redes sociais estão cheias de magia, está cheia de consagrações satânicas. Há pouco tempo eu atendi uma menina que fez uma consagração dessa. Um rapaz que fez uma consagração satânica na internet. E aí agora ele não conseguia mais dormir. Porque o demônio, ele vai enganando a pessoa, vai permitindo, vai mostrando coisas boas, vai mostrar um poder que não existe. E quando ele consegue entrar na vida da pessoa, aí ele começa a escravizar a pessoa. A pessoa não dorme mais, não consegue comer, a pessoa passa a noite em claro, a pessoa começa a ter visão, a pessoa começa a escutar, parece que tem alguma coisa entrando dentro dela, parece que tem alguém querendo matar ele, tem alguém querendo enforcar ele. Então, ele já começa a ter diversas situações de opressão maligna. Ele é uma menina que fez uma tatuagem de uma serpente. E ela fez na barriga. E ela se envolveu com o ocultismo. E aí, quando chegava a noite, ela vê como que aquela serpente queria engoli-la. Engolir seu rosto. Então, ela entrava em pânico. Ela queria suicidar, queria morrer, queria fazer tudo. Por quê? Ela não dormia mais. Ela não conseguia trabalhar. Ela não conseguia namorar, ela não conseguia ter uma vida tranquila em casa. Toda hora que ela fechava os olhos, tinha alguma coisa tentando ela não conseguia, parece que tinha alguma coisa que acordava, não deixava ela dormir. Então, por quê? Porque foi envolver com as coisas ocultas, né? Então, esta é uma coisa que nós precisamos saber, que existe muitos aí, meninas hoje que estão se cortando, se flagelando, né? Porque entra nessas coisas, começa com brincadeiras de pêndulos, de copo, de tentar adivinhar e vão se deixar. Então, é importante que nós saibamos que as redes sociais, existem diversas nomenclaturas, como já disse o padre Luiz, o professor Luiz, e o Danilo ontem, né, na live deles. Já falaram bastante, então eu não vou voltar a falar disso, mas se você quiser, entra no site, né, entra no nosso no Instagram, e você pode acessar o live de ontem, né, do professor Luiz e do Danilo. Está lá, é só você clicar, você vai poder assistir por inteiro esta live de ontem, e você vai ter uma visão maravilhosa e extraordinária. A quarta pergunta: quais os perigos e as consequências de envolver com as práticas do ocultismo e magia negra? Eu acabei de dizer para você, né?
Toda prática oculta é abominável a Deus, vai dizer o Deuteronômio 18:9. Não faça seu filho passar pelo fogo, nem que tem quem dê adivinhação, astrologia, augúrio, feiticismo, magia. Porque é uma contaminação espiritual. Ela não é só física, ela não é na física, primeiro. Primeiro, ela é espiritual. Ela vai entrar no seu psiquismo. Depois, ela vai começar a envolver também o seu corpo. Não vai ficar só no emocional, no espiritual. Vai envolver todo o seu corpo. Aquele processo de Genezaré, ele andava se machucando, se flagelando, dormindo entre os túmulos. Nem correntes prendia aquele homem. Então, quantas pessoas que nós atendemos também, às vezes, na hora da libertação, não é fácil, né? Lá em Levítico 20, versículo 6, vai dizer disso. Isaías 8, versículo 9. Quem se dá à prática destas coisas andará errante, fatigado, esfomeado, atormentado, agastar-se-ão. E olham para a terra e verão só miséria, tristeza e trevas angustiantes. É o que está escrito, o profeta vai falar. Quem pratica vai andar desse jeito. Ela não vai ter outro meio de andar. Então nós precisamos saber que quando a pessoa entra nessa situação, nessas práticas, meu amigo, ela vai sofrer todas as consequências espirituais possíveis. De levantar à noite, de não conseguir dormir, de andar, de sair andando, de querer... Ela não consegue comer direito, não consegue, às vezes nem gosta, vai perdendo a vontade de tomar banho, de cuidar do seu corpo, de cuidar do seu cabelo, de cuidar da sua unha, de cuidar dos seus dentes, vai perdendo tudo, vai perdendo. Há muitas pessoas que vai entrando nessa dimensão, primeiro vem a contaminação pela palavra. Vai entrar a palavra, as pessoas vão dizer, não tem problema, vem aqui, você vai ser curado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ter esse poder, você vai receber isso. Contamina você. A pessoa vai a primeira vez e ela fica com medo a primeira vez, mas ela vai uma segunda, vai uma terceira, daqui a pouco ela tem obsessão por aquela situação maligna. Porque a segunda parte que o demônio coloca é a obsessão. A pessoa fica com obsessão. Nada consegue mover o pensamento dela, os desejos, os sentimentos, enquanto não vem o sofrimento. Depois vem a vexação, que já é a pessoa começa a ter esta opressão maligna. Ela tem manifestação. Esse tempo atrás eu estava vendo um show de uma cantora, quando vê a pessoa teve uma manifestação espiritual no show. Por quê? Porque ela evocava aqueles espíritos, ela pedia aquela evocação, ela chamava aqueles espíritos para ela, e aí ela acabou recebendo e tendo essa manifestação pública, né? Então, ele vai fazer isso. Depois nós temos a possessão. Aí é outros, só o caso da possessão, só o caso do exorcismo mesmo. Então, a quinta pergunta vai dizer, como podemos curar e libertar as raízes do sofrimento da nossa árvore genealógica? Gente, este ensinamento está aqui, neste livro, do padre Pedro Paulo de Alexandre, sacerdote exorcista lá de Santa Catarina, que hoje é o responsável pela Associação dos Exorcismos no Brasil. E aqui o padre, o Dom Cepolini, que é o bispo da fé do Brasil, ele vai dizer desta situação. A cura da árvore genealógica é uma mistura de postulado de tradições esotéricas, visões do mundo reencarnacionista e das demais religiões orientais, que foi inserido na Igreja Católica, mas que não é sobre as almas dos mortos e seu destino. Porém, a crença de que uma pessoa herda os pecados dos seus antepassados não faz parte da Igreja Católica. Há necessidade de estar alerta quanto ao uso nas pregações dos conceitos. Pecado gerencial, cura intergerencial, da necessidade de utilidade
deste livro para a sua vida. Há, portanto, uma justa preocupação dos pastores da igreja, né, para que a gente não use mais desses ensinamentos por meio da prática. Não use mais, porque é uma prática equivocada na Igreja Católica. Não faz parte. Então, a árvore genealógica não existe na Igreja Católica. Não existe cura de geração. Isto não é da Igreja Católica. Foi pregado, eu já preguei sobre isso, mas eu não tinha consciência. Depois de muito tempo que eu fui lendo, buscando fundamento e vendo que esta prática vem de um conceito de um padre que foi para a África, morou com as tribos Zulu, e os Zulus, que têm uma prática reencarnacionista, de acreditar nesta cura das gerações passadas, ele trouxe para os Estados Unidos e veio aí esta herança de maldição, cura da árvore genealógica, de queimar papel, de queimar isso. Gente, não existe. Então, ele está dizendo, olha, ao ler essas coisas, você se contamina com ela. Esse chamado de cura das raízes familiares, de ponto científico-psicológico, é um risco significativo. Ele vem da nova era. É um fenômeno de complexa influência da cultura contemporânea. Então, não faz parte da Igreja Católica. Por quê? Para nós cristãos católicos, quando você é batizado, após o batismo, nós somos redimidos no sangue de Jesus de todo mal, de todo pecado e de toda maldição. Meu pai, para casar na igreja, ele foi batizado. Minha mãe, para casar na igreja, foi batizada. Então, se minha mãe e meus pais foram batizados, eles foram lavados no sangue de Jesus. Foram redimidos no sangue de Jesus. Então, neles não há mal, não há maldição, porque foram santificados. O mal que estão nele é por causa dos pecados. Me desculpa, mas todo pecado para nós é um mal que entra na nossa vida. A iniquidade é um pecado. Iniquidade e pecado é um mal. É a mesma coisa. Se você também olhar na nossa língua portuguesa, pecado, sinônimo, maldição. Todo pecado é uma maldição na minha vida. Me faz mal, me torna amaldiçoado na minha fraqueza, na minha miséria. Vai destruir a minha dignidade de filho de Deus. Então, isso é importante que nós temos. Então, todos os nossos antepassados também que morreram já foram julgados. Imagina, assim que morremos, Hebreus 9, 27, seremos julgados. E não mais em virtude, mas agora seremos julgados. Deus vai nos julgar, nós vamos apresentar diante da face de Deus, para que a gente possa agora ir para o céu ou para o inferno. Quando nós falamos desta graça, imagina que você foi considerado digno do céu. Então, você agora não tem nenhum mal mais na sua vida. Olha, vou ler aqui para vocês verem o que diz a palavra de Deus aqui no Apocalipse 7 de São João, versículo 15. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Lhe prestam culto dia e noite no seu santuário. Quem morreu foi considerado digno, está no céu. E aquele que está sentado no seu trono abrigará em sua tenda. Não terão mais fome, nem sede, nem molestará o sol, nem calor ardente.
Porque o cordeiro que está no meio do trono será seu pastor, e os conduzirá às fontes das águas vivificantes. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Então não tem como eu mudar a vida de ninguém que já morreu. Se eles já foram, se Deus já enxugou as suas lágrimas, se eles não têm mais calor, já não têm mais fome, já não têm mais sede, não têm mais nada, e agora estão diante do trono de Deus, foram lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, como é que eu vou mudar a vida de uma pessoa que é santa? Não tem, então não tem árvore genealógica. Se a pessoa foi para o inferno, ela está condenada. Não tem como eu mudar. Ela já foi condenada. Nós não vamos mudar o inferno. Ah, padre, mas e os que estão no purgatório? As pessoas que estão no purgatório já são consideradas dignas. Estão aguardando a santificação da sua vida na totalidade. Tá bom? Eles estão aguardando a sua vida na totalidade. Porque morreram com alguns pecados, culpa de alguns pecados. E esse tempo eles estão aguardando a nossa intercessão para que eles sejam, nós vamos assumir o sufrágio dos seus pecados. A culpa dos seus pecados, nós vamos rezar por elas. Então, esta é a graça que nós temos que ter, né? Também, Ezequiel 18:9 vai confirmar assim. Ezequiel 18:9. Por que perguntais? Porque o filho não leva a iniquidade do pai? Não leva a iniquidade do pai? É que o filho não praticou, é que o filho praticou a justiça, a equidade. Como observar e cumprir as minhas leis? Ele também viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. E é o justo que se imputará a sua justiça e o mal a sua malícia. Então, no entanto, se o mal renuncia todos os seus erros, pratica as minhas leis e segue a justiça com a equidade, então viverá de certo e não perecerá. Então, o pai não vai pagar, nem o filho, tá bom? Vamos lá, a 7ª. Pode sofrer com a maldição de geração? Eu acabei de responder que não existe isso na Igreja Católica. Nós já está respondido, não tem como necessidade a gente responder de novo. Não existe geração de maldição na nossa vida de cristão. Pode existir nas outras religiões que acreditam na reencarnação, nesse tipo de prática, menos nós cristãos não acreditamos nisso. Então, você não paga nenhum pecado do seu pai. Nós trazemos na nossa genética alguns problemas genéticos do meu pai. Posso trazer doenças que vieram do meu pai, da minha mãe, porque nós recebemos como somos do nosso pai e da nossa mãe. 23 do pai e 23 da mãe, e nós vamos formar os 23 nossos. Então, alguns defeitos genéticos podemos receber, mas não é maldição, é doenças, é enfermidade, é coisas que estão na sua genética. Podemos ter doenças congênitas, mas é doenças congênitas, não posso dizer que é uma maldição. Né? Então é importante isso, para que você também tenha esta graça, já foi respondido, não precisa. E também lá em 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Como que você é batizado? É uma nova criatura em Cristo. Na Páscoa, você faz a Páscoa, renova as promessas do seu batismo, tem tudo esta graça, reacende a luz da sua chama em Deus, faz toda essa riqueza. Como que você pode ter maldição na sua vida? Não, você tem pecado, que pode ser, mas não é, você não vai passar mais para as pessoas, tá bom? 8ª, como saber se vivo sob algum tipo de opressão? Nós já vimos, eu falei para você em Deuteronômio 18:9, as diversas práticas, astrologia, auguro, feiticismo, magia, espiritismo, evocação dos mortos, satanismo, todas as práticas da nova era, do reiki, essas práticas ocultas que o padre falou, que o Frei falou ontem, Frei não, o professor Luiz falou ontem, são contaminantes. Se eu fui, eu vou me contaminar. Vou me contaminar. E se eu pratico,
ela vai me oprimir, vai ter alguma consequência. Vou deixar de ir na igreja, vou deixar de rezar, vou perder minha fé, vou ficar desanimado com a igreja, vou ficar vendo defeito nas pessoas, só vendo problemas e dificuldade. Então, quando eu começo a ver trevas na minha vida, tem alguma coisa que está me contaminando. Eu preciso saber o que é. Eu vou lá confessar, vou arrepender do meu pecado e começar uma vida nova. Quais os elementos essenciais para realizar um exorcismo eficaz? O exorcismo já é eficaz. O exorcismo é o poder de Jesus agindo na oração. Eficaz. Não tem nada mais eficaz do que o exorcismo. Eu quero pedir a Deus hoje que essa live seja para você motivo de esclarecimento, de graça, né, de libertação, porque quando a gente vai tomamos consciência daquilo que é cada uma dessas situações, nós também vamos arrancando do nosso coração, da nossa vida, aquilo que nos aprisionava. Ah, eu achava que meu pai tinha passado um mal para mim. Não, seu pai não tem poder de passar o mal para você. O seu pai, o mal que o meu pai pode me ensinar é um pecado. De mentir, de roubar, de ser desonesto, de falar mal, de reclamar, de xingar. São palavras. Meu pai pode me xingar, dizer palavras maldizentes, mas é só isso. Ele não tem poder de me amaldiçoar. A única pessoa que tem poder de me amaldiçoar é Deus. E Deus já te abençoou. Deus abençoou no batismo. Quando você vai à missa, Deus te abençoa. Quando você está em oração, Deus está te abençoando e santificando. Então, eu quero pedir a graça de Deus hoje para você, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a tua participação, a tua paciência de estar conosco nesta live, de ter ficado conosco até agora. Que o Senhor te deu um sono tranquilo, te deu uma noite de repouso, de restauração, de santificação e uma vida nova, nascendo de novo nesta Páscoa para viver as riquezas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.